Oi, gente. Nessa segunda videoaula, nós vamos ver o assunto referente à gramática, certo? Que também é assunto novo, vai estar no capítulo 3 do livro de vocês. Vocês podem acompanhar aí, pegar o livro, né, para acompanhar essa aula, que é o assunto referente às vozes verbais, certo? E o que seriam, então, essas vozes verbais? Ela vai estar ligada à relação que o verbo da oração estabelece com o sujeito da oração, ok? Então, as vozes verbais se referem à relação do verbo, relação entre o verbo e o sujeito da oração, ok? É quando a gente pensa se o sujeito pratica a ação verbal ou se ele sofre a ação verbal, ok? Para começar, a gente precisa entender que existem 3 tipos de vozes verbais: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, certo? A primeira que nós vamos ver é a voz ativa. O que seria a voz ativa? É quando o sujeito da oração, ele é um sujeito agente, ou seja, ele é um sujeito que pratica a ação verbal. Por exemplo, eu gosto de chocolate. Quem seria o sujeito dessa oração? Eu, não é isso? Qual é a minha relação, qual é a relação do eu com o verbo gostar? Uma relação de agente. Por quê? Porque o sujeito aí está praticando a ação de gostar. Por isso nós dizemos que o sujeito dessa oração é um sujeito agente, um sujeito que pratica a ação do verbo, certo? Mas pode acontecer, por exemplo, de o sujeito não ser agente. E a gente vai ver já como que é construído esse sujeito que não é agente, que não pratica a ação do verbo. Eu coloquei aqui para vocês o exemplo: a menina leu muitos livros, certo? Quem seria o sujeito dessa oração? A menina, né? É só a gente fazer aquela perguntinha pro verbo: quem ou o que leu muitos livros? A menina, certo? Então, nós temos aqui o sujeito dessa oração. Agora, pensem um pouquinho. Esse sujeito, a menina, pratica a ação de ler ou ela sofre a ação de ler? Ela pratica. Por isso que nós dissemos que a menina é um sujeito agente, ok? Quando nós temos a presença de um sujeito agente, a voz do verbo é a voz ativa, ok? Então, o que seria a voz ativa? Quando o sujeito da oração, ele pratica a ação verbal, ok? Ele não sofre uma ação, ele pratica uma ação verbal. Esse seria o chamado sujeito agente, e essa é a voz ativa. Recapitulando mais uma vez: voz ativa, quando nós temos um sujeito que pratica a ação verbal, certo? Ou seja, um sujeito agente, ok? Eu bebi Coca-Cola. Quem é o sujeito dessa oração? Eu. Esse sujeito, o eu, ele pratica uma ação? Sim. Que ação é essa? Beber Coca-Cola. Por isso que é um sujeito agente. Se nós temos um sujeito agente, logo nós temos uma voz ativa, certo? Percebam, a voz ativa está relacionada, né, à ligação entre o sujeito e o verbo, as relações de sentido entre o sujeito e o verbo, ok? Se o sujeito pratica a ação, então ele é um sujeito agente. Se ele é um sujeito agente, então a voz verbal é a voz ativa. Entendido? Próxima voz, a voz passiva. A voz passiva ela é dividida em 2, certo? A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Nós vamos começar com a voz passiva analítica, ok? A gente viu que a voz ativa diz respeito a um sujeito agente, um sujeito que pratica a ação verbal. Então, a voz passiva, ela seria justamente o contrário. Se na voz ativa o sujeito pratica a ação, na voz passiva o sujeito sofre a ação verbal, ok? Por exemplo, o cachorro foi atropelado.
Quem é o sujeito dessa oração? O cachorro. Quem ou o que foi atropelado? O cachorro. Não é isso? Então, o sujeito aí, ele não está praticando uma ação, ele está sofrendo. Qual é a ação que esse sujeito sofreu? Ser atropelado, certo? Então, nós temos, nesse caso, um sujeito paciente. E aí, quando nós temos um sujeito que ele sofre a ação ao invés de praticar, nós temos uma voz passiva, ok? Só que, como eu disse, a voz passiva, né, essa voz em que o sujeito ele sofre a ação verbal, se divide em duas. Voz passiva analítica, voz passiva sintética. Vamos entender um pouquinho da voz passiva analítica. Como eu já disse, o sujeito ele vai sofrer a ação verbal, ou seja, o sujeito ele é paciente. Por exemplo, seu filho foi ferido por uma criança. Quem é o sujeito dessa oração? Opa, desculpa. O sujeito dessa oração seria seu filho, não é isso? Quem foi ferido? Seu filho. Nós temos aqui um sujeito que pratica a ação, ele fere? Não, ele é ferido, ou seja, ele sofre a ação verbal, ok? Por isso aqui nós temos uma voz passiva, um sujeito que sofre a ação do verbo ao invés de praticar, certo? A voz passiva analítica, ela se constrói dessa forma aqui que eu coloquei para vocês, que eu pontuei para vocês. Nós temos o verbo ser conjugado, né, em um tempo, em um modo, mas sempre vai ser o verbo ser. E nós temos um verbo na forma nominal, né, um particípio, que vai ser o verbo principal da locução verbal, certo? Então, a voz passiva analítica, ela sempre é construída com a forma verbal de locução verbal. Essa locução é construída com o verbo ser, percebam, foi, né, o verbo ser. Ferido. Ferido seria aí o particípio do verbo principal. Vocês lembram? Uma forma nominal do verbo é o particípio. Na voz passiva analítica, a gente vai usar a forma do particípio, ok? O particípio do verbo principal aí que forma a locução verbal, certo? A escola será pintada. Quem é o sujeito dessa oração? A escola. A escola está praticando a ação de pintar ou ela está sofrendo uma ação? Sofrendo. Por isso, voz passiva, ok? Aí, como eu disse, aqui é a construção. Verbo ser, né, será. E o verbo principal, que é pintar, está no particípio, na forma do particípio. Né? Pintada, é o particípio do verbo pintar. O trabalho é feito por ele. Quem é o sujeito? O trabalho. O trabalho está sofrendo a ação de ser feito, né? Nós temos aqui o verbo ser, mais o particípio de fazer, ok? Por isso, nós temos aí uma voz passiva. Bom, continuando, né? O segundo tipo de voz passiva seria a voz passiva sintética, certo? Essa voz passiva sintética, ela também é conhecida como voz passiva pronominal, porque nela a gente faz uso de um pronome, ok? Para apassivar o verbo, para transformar o verbo em voz passiva, certo? Para transformar a voz verbal, ok? E aí a gente utiliza o chamado pronome apassivador, que é o se, ok? Então, na voz passiva sintética pronominal, nós utilizamos o pronome apassivador se para formar a voz passiva, ok? Como nos exemplos que eu vou dar aqui embaixo. Abriram-se as inscrições para o concurso. Nós temos aqui voz passiva porque o
o verbo, o sujeito do verbo, ele não está na voz ativa, ok? Por isso que nós temos uma voz passiva. Só que essa voz passiva é feita a partir da colocação de um pronome após o verbo, o pronome apassivador se, e aí nós temos uma voz passiva sintética, ok? Então a voz passiva sintética, ela é formada a partir da inclusão do pronome apassivador se, geralmente pós-posto ao verbo, ok? E aí, como o nome já diz, pronome apassivador, qual é a função desse pronome? Colocar o verbo na voz passiva, ok? Então, a voz passiva sintética, que seria uma forma resumida, né, uma forma sintetizada, o nome já está dizendo, é uma forma sintetizada da voz passiva, ela vai resumir ao pronome apassivador se, ok? E aí nós temos a terceira voz, né? Terceira voz verbal, que é a voz reflexiva, como vocês podem ver aqui, voz reflexiva. A gente viu que a voz ativa acontece quando o sujeito ele é agente, quando ele pratica a ação verbal, e a voz passiva acontece quando o sujeito ele é paciente, ou seja, ele sofre a ação verbal, certo? Mas acontece que em alguns casos o sujeito da oração ele vai ser tanto agente quanto paciente. Como assim? Ele vai praticar a ação verbal e ele vai sofrer também. Por exemplo, ela se cortou com a tesoura. Quem foi que praticou a ação de cortar? Ela, não é? Ela se cortou com a tesoura. Quem praticou a ação foi ela. Mas ao mesmo tempo que o sujeito, ela pratica a ação, ele também sofre. Por quê? Porque ela também foi cortada. Ela se cortou, né? Ela praticou a ação de cortar e ao mesmo tempo ela recebeu essa ação. Quando isso acontece, quando nós temos um sujeito que pratica e sofre a ação simultaneamente, como assim simultaneamente? Ao mesmo tempo, nós temos a chamada voz reflexiva, certo? Eu coloquei aqui o exemplo para vocês. Eu me penteio sempre antes de sair de casa. Quem é que se penteia? Eu estou praticando a ação de pentear. Mas quem está sendo penteado? Eu também. O sujeito, então, ele pratica a ação de pentear e ele sofre também essa ação, porque ao mesmo tempo que ele está praticando a ação, ele está sofrendo, certo? E aí, quando isso acontece, nós temos a chamada voz reflexiva. É uma coisa que a gente precisa saber, ok? É o agente da passiva. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. A gente vai precisar do agente da passiva na voz passiva, né? Obviamente, certo? E quem seria, o que seria o agente da passiva? Quando nós temos uma voz passiva, um verbo na voz passiva, em que o sujeito sofre a ação, é preciso que alguém pratique essa ação que o sujeito sofreu. Esse ser, né, esse termo que pratica a ação sofrida pelo sujeito na voz passiva, é o chamado agente da passiva. Por exemplo, a vencedora foi escolhida pelos jurados. Nós temos aqui o sujeito, a vencedora, como vocês podem ver. Esse sujeito ele é um sujeito paciente, certo? Por que ele é um sujeito paciente? Porque ele está sofrendo a ação de ser escolhida. A vencedora sofreu a ação de ser escolhida. Ela não escolheu, certo? Ela foi escolhida. Por isso que é um sujeito paciente, ok? E aí, a gente tem um sujeito sofrendo a ação. Mas quem foi que praticou a ação de escolher, se não foi o sujeito? Quem foi que escolheu a vencedora? Ela foi escolhida por quem? Pelos jurados. Então, pelos jurados seria quem? O agente da passiva, certo? Porque são os jurados que praticam aqui a ação sofrida pelo sujeito na voz passiva, certo?
Então, quem é o agente da passiva? É quem pratica a ação que o sujeito sofre quando está na voz passiva. Por exemplo, o gatinho foi atropelado pelo carro. O sujeito, o gatinho, ele praticou uma ação ou ele sofreu? Ele foi atropelado. Ele sofreu uma ação, certo? Então, o sujeito aí é um sujeito paciente, um sujeito que sofre uma ação. O verbo está na voz passiva, ok? E quem foi que praticou a ação? O gatinho foi atropelado. Quem foi que praticou essa ação de atropelar? O carro. Ele foi atropelado pelo carro, certo? Então, o carro seria quem? O agente da passiva, ok? As atividades que vocês farão